Olá, caro ouvinte! O primeiro episódio de Entre Nós dessa temporada nasceu da seguinte reflexão. Se eu pudesse dizer algo ao jovem psiquiatra que fui, o que eu diria? Selecionamos 6 questões para discussão que merecem a sua escuta e nossa opinião. Antes de começar, não custa lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, sustentada com recursos próprios e que conta a cada episódio com o valioso trabalho do estúdio Vira Disco e da equipe Predicado Comunicação. O objetivo do PQU Podcast é trazer para você, psiquiatra em formação, informações que julgamos relevantes de maneira responsável, didática, embasada e crítica. Atenção, esse episódio contém spoilers. Fique atento, eu disse spoilers, não conselhos. Conselho traz algo de certo, alguma ilusão de garantia. E nós, do PQU Podcast, sabemos, por evidência e por opinião, que a psiquiatria sempre pode e irá te surpreender. Não há modos de prever tudo. Mas algumas situações, se antecipadas, ainda que em um contexto teórico, podem auxiliá-lo em sua prática e poupá-lo de algum contratempo. Pensamos em 6 temas divididos em 2 episódios. Como você já viu, eu não estou sozinha. Que bom revê-los, pessoal. Bom te ver, Maria Clara. Muito bom estar aqui de novo, nós 4, falando de um assunto tão candente, né? Tão bom. Você sabe que o Entre Nós é um tipo de episódio que agora eu fico esperando que ele aconteça, sabe? Que um de nós tenhamos uma ideia, essa ideia veio da Maria Clara, mas porque ele é especial mesmo, tá aqui com todo mundo, discutir temas relevantes, é muito bom. E também dizer que muita coisa é de improviso, né? A gente tem uma ideia do roteiro, mas falamos mais livremente, o que também é uma experiência bem diferente, né? Isso, muitas coisas surgem aqui. Então quer dizer que vocês não estão preparados. Isso. Boa, é isso mesmo. Então, a primeira reflexão nasce da minha pergunta. Há algum modo de se preparar para o que virá na prática, tantas vezes solitária, da psiquiatria? Bem, então essa reflexão, né, eu propus inicialmente porque, no meu entendimento, a gente está continuamente em formação, né, nunca totalmente pronto, e eu não acho que isso ficou tão claro imediatamente para mim, né, eu percebo que logo que eu saí da residência, ou até durante ela, eu tive momentos em que eu me sentia mais capaz de dar diagnósticos, né, que hoje eu espero um pouco mais, sabe? E aí eu até lembrei, né, de uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele diz: gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Né? E eu acho que esse processo de formação do psiquiatra, do qual a gente fala tanto, ele é contínuo, né? Mas por isso que eu quis trazer essa reflexão, que eu já levei uns tombos, né? e acho até, né, Maria Clara, que você até já foi além nessa reflexão. Acho que essa ideia que você está dando é muito valiosa. Eu daria alguns passos atrás, né? Como é que a gente se prepara para isso? Tornando-se apto, né? Assim, então, estudando muito, treinando muito, dominando a sua prática, né? Então, você falou aí de algo que a gente poderia chamar de uma humildade, né, frente ao conhecimento, e que é muito, muito bem-vindo, mas um médico mal preparado e humilde, ele continua sendo mal preparado, né? Então, ele só é também humilde, né? Então, o antídoto, né, para a falta de preparo não seria a humildade, né? O antídoto para a falta de preparo é tornar-se apto, é estudar muito, é treinar muito, é fazer o que precisa fazer. A nossa prática, né, como psiquiatras, é uma prática diariamente de alto desempenho.
né? Assim, a gente tá sempre... Para aquele paciente que está à sua frente, é a consulta mais importante todos os dias, todas as horas, né? Assim, para ele é a mais importante. Do dia, né? Daquele dia talvez seja o compromisso mais importante. Exatamente. Então, a gente está sempre solicitado a entregar nosso melhor, a fazer o melhor pelos pacientes. Então, o primeiro passo é se preparar muito, na minha opinião. Entendi. Eu concordo com você. Eu tenho uma filosofia de que a gente tem que estar preparado para o que é previsível, para que a gente não tenha que improvisar. A gente vai deixar para improvisar diante do imprevisto. E olha o paradoxo. Para mim, um paciente com transtorno mental é imprevisível por natureza. Então você vive esse paradoxo. Você teria que estar preparado para coisas que você antecipa. Olha, ele pode se emocionar, ele pode ficar em silêncio, ele pode se levantar e ir embora. Mas a verdade é que, por ele ser imprevisível, você vai ter que ter essa competência, e aí entra no que você está dizendo, de você adquirir a competência, desenvolver a competência, com a humildade de reconhecer que nunca estará completamente pronto. Eu já hoje, com uns 40 anos de atividade, eu ainda sou surpreendido. De vez em quando eu penso, puxa, eu não vi esse negócio chegando. Não vi esse negócio vindo aí, veio de um lado que eu não esperava, de um familiar, de um cônjuge, eu pensando que estava conduzindo bem, e de repente tem uma intervenção dizendo, oh, não, você não está entendendo, desse jeito, você não está entendendo, doutor. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que nós estamos querendo. Sim. E, bom, então, me expliquem, o que está acontecendo, que eu acho que de fato eu não estou entendendo, eu estava entendendo diferente. Desse jeito que vocês falaram. Competência, estudo, supervisão, discussão de caso. É assim que um psiquiatra se prepara. E tá preparado pro imprevisível da gente também. Também. Né? Que às vezes você tá nessa assim, não, tô entendendo, é isso, tô entendendo, tá tranquilo. Aí você fala, oi, né? Por onde andei, né? O imprevisível da gente também. Também. Que esse eu ainda quero crer que estará mais... É uma competência que se adquire, essa coisa do autoconhecimento, da autocrítica. Mas sim, a gente às vezes é surpreendido por um lapso, por uma falha qualquer ali na compreensão da coisa. É verdade, você tem razão. Nosso imprevisível também é desconcertante às vezes. E esse preparo, esse antídoto por meio da preparação, ele nos ajuda, é fundamental, como o Vinícius disse, mas acho que também a questão da humildade que você trouxe nos devolve para essa formação contínua. Porque a gente pode ter ilusão, uma vez bem formados, que aquilo bastou, que eu já tenho todas as ferramentas na minha maleta para sair desempenhando o meu papel de psiquiatra. E tanto do ponto de vista técnico, a gente sempre tem que estar estudando, é o que a gente faz aqui, por exemplo, quanto dessa outra parte, né, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de como eu me localizo nos casos que me desafiam. Então, essa humildade de entender que nós não estamos completos no final da formação, que aquilo, na verdade, é a base para a gente continuar depois, inclusive atualizando as reflexões sobre as nossas experiências. Então eu fico pensando que talvez uma parte da nossa preparação contínua é a gente, de tempos em tempos, fazer reflexões da nossa clínica, do nosso consultório, de cada caso, né, para que a gente possa entender se tem algum padrão que se repete, se tem alguma situação na qual eu sempre me embaraço, né? Porque aquilo talvez diga de algum ponto meu que não está esclarecido, seja técnico ou seja de manejo, algo mais subjetivo. Perfeito. Eu colocaria assim, né, Tiago, o que você está dizendo. Existe um possível efeito colateral para quem está muito preparado, que é a arrogância, né? E aí a humildade, a prática da humildade, né? Porque a humildade não é uma coisa que você compra e nasce feita, né? É a prática diária da humildade. Ela sim é o antídoto para esse possível efeito colateral, né? Não é que todo mundo também que tem muito conhecimento seria arrogante, mas é uma possibilidade, né? Então eu acho que eu colocaria dessa maneira. Agora, discutindo isso, eu também fiz uma reflexão, gente, assim, do quanto que a nossa prática, a prática do psiquiatra, é uma prática atormentada, né?
quando eu disse que nós fazemos uma tarefa de alto desempenho, a gente faz algo muito complexo, muito importante para as pessoas, né? A gente está falando da vida das pessoas, às vezes até mesmo vida ou morte, mas não menos importante de como que a vida vai ser vivida, né? E que a gente dispõe não de todo o conhecimento possível, né? Assim, a gente dispõe de uma parcela pequena até de conhecimento sobre a vivência mental das pessoas e tudo mais, por mais que as técnicas psicológicas, a neurociência tenha evoluído, né? Então essa é uma receita pronta para uma vida de questionamentos, né? Do que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo o melhor possível mesmo para essas pessoas? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente começou a falar aqui dessa humildade, eu pensei isso. Eu falei, nós vivemos uma prática atormentada pela dúvida, pelo questionamento, pela busca do melhor nesse contexto. Eu acho que o tormento, eu entendi o que você falou, eu me identifico muito com isso, mas eu me diria que eu já sou atormentado na vida, né? Então eu também sou atormentado na prática, no sentido de refletir, de pensar na vida, nas coisas, então muito também na prática. E apesar de eu concordar com você, eu ainda acho que na prática as competências são mais adquiríveis do que para a vida. Uhum. Então uma pessoa como eu, que é atormentada para a vida, eu tô até muito confortável na prática, porque é parte do meu tormento, assim, né, de tô fazendo melhor, é isso mesmo, esse é o melhor encaminhamento. Então, mas eu entendo, e eu também penso que isso tem a ver com as características de cada um. Eu não sei se a gente poderia generalizar, eu não sei. Eu tenho colegas que levam mais de boa. Uhum. São bons profissionais, mas levam mais de boa. Não, talvez mais seguros, menos autocríticos, assim. Eu acho que a minha autocrítica é bem modulada hoje em dia. Então, mas eu me considero uma pessoa atormentada para a vida. Sim. Consequentemente, também na prática. Em alguns momentos, você sabe bem disso, em alguns momentos eu chego lá para discutir um caso, para conversar bem preocupado e tenso, Claro. E como é que será, qual será a melhor maneira de levar isso aqui. E é isso. Eu nunca tinha pensado na nossa prática como uma prática de alto desempenho, mas ela é de fato. É de fato. Você tem pouco tempo para resolver um problema complexo, envolvendo uma outra pessoa com características próprias, e com uma margem de erro enorme. Se não for um trabalho conjunto, se não houver essa preocupação, olha, vamos ver se estamos na mesma página, não vai funcionar. Aliás, é o que você disse, eu acho que seria dizer, é a fórmula para dar errado, né? Esse tudo que eu estou dizendo são os componentes de uma fórmula para dar errado, né? E eu acho que essa tormenta também, ela faz parte também desse preparo contínuo, porque se a gente se blinda completamente ao que chega, né, e ao que nos contam, né, isso vai comprometer muito a qualidade, né, da assistência. Até fazendo uma ponte com aquilo que você disse, né, Vinícius, que às vezes o paciente chega lá e fala assim, nossa, eu queria te contar, né, eu não vi a hora de chegar aqui, né, e é isso, né, aquela história, assim, se você enfrentar, né, uma onda gigante, provavelmente você vai perder, né, se você acompanhar o movimento dela, né, da tormenta, pode ser que isso te salve, né. Boa mesmo. Mas é interessante colocar isso como um spoiler, porque a psiquiatria tem sido uma das especialidades mais buscadas, né, pelos graduandos, pelos formandos em medicina. E parte deles com uma expectativa de que seja uma especialidade mais tranquila. Quando na verdade a gente está nesse limite, né, do conhecimento, do tempo, sempre, claro, buscando nos aprimorar, mas tem essa tensão entre o que é o biológico, o psicológico, o social, e a gente sai com uma bagagem talvez interessante, rica do ponto de vista biológico, mas com lacunas, né? E isso me lembra muitas vezes o que você, Vinícius, já colocou, né? Que o que a gente faz numa consulta psiquiátrica, né? Que não é somente, Luiz Alberto também falou, nós já falamos, não é somente um diagnóstico e um tratamento. Você ajuda o paciente a pensar nas áreas da vida
em algum plano, em alguma ação, em algo que melhore, que vai além só da prescrição da medicação. Então, como que nós vamos poder oferecer esse algo a mais para o paciente? Não é algo que só que se esgota ali num texto de um compêndio, né? Algo nesse sentido. Então, essa tormenta, eu acho que ela é bastante motivadora para quem, né, como você comentou, é atormentado porque busca essas interfaces, mas também tem esse outro lado de precisar olhar para outras dimensões do ser humano, que é algo que talvez nas nossas formações, por melhores que sejam, ainda careçam de algo a mais que a gente vai precisar buscar. É uma informação que talvez o jovem psiquiatra não tenha, por isso a importância desse tema. Eu também me lembro que ao iniciar a prática eu tinha mais segurança de fazer um diagnóstico de esquizofrenia, de fazer um diagnóstico. E essa segurança, paradoxalmente, ela foi se perdendo. Não que eu não passe pela minha cabeça que aquilo seja um quadro de esquizofrenia, mas aquilo entra como uma possibilidade entre várias outras que antes eu nem considerava. Olha, isso pode ser um quadro de esquizofrenia, isso pelo tempo talvez ainda seja esquizofreniforme, está na fronteira. Olha, isso aqui pode ser algo esquizoafetivo. Olha, pode ser um transtorno, uma fase de mania com sintomas psicóticos. Antes era meio que cravado, olha, isso aqui é uma esquizofrenia. O que acontece na medida em que você vai refletindo e pensando e estudando? Você vai ampliando os leques de diagnóstico diferencial. Então as coisas ficam muito mais complicadas. E junto a isso a experiência, porque você viu vários pacientes passando por isso. Exatamente, boa. E é isso mesmo. Então é isso. Então, falando nessa questão da tormenta, né? Eu já vou introduzir aqui a segunda reflexão. Que a nossa prática, ela pode ser muito solitária, mas ela não precisa e nem deve ser assim. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora o meu. Onde a brasa... Bem, então, essa reflexão, gente, eu pensei porque... Eu acho que ela começa cedo, assim, na minha prática, porque antes de fazer psiquiatria, eu acho que vocês já sabem, eu fiz outra residência, né? Eu fiz a residência de genética. E aí eu me sentia muito solitária. E aí quando eu entrei na psiquiatria, eu falei... Uai, gente, todo mundo fala a mesma língua, né? Assim, eu encontrei pessoas com afinidades comuns, assim. Então, eu percebi o quanto eu gostava de estar acompanhada, né? Mas na minha prática depois, né? Como psiquiatra, no consultório, né? Diante de casos difíceis, né? Principalmente no começo, eu senti alguma resistência da minha parte em buscar um aconselhamento, uma supervisão, trocar uma ideia, por medo, né, assim, do julgamento, por achar, né, por demonstrar a minha insegurança, eventualmente. E definitivamente isso é equivocado, né? O que costuma ser difícil para nós é difícil para os colegas, né? Então, foi o motivo, né, assim, dessa reflexão. Queria saber de vocês, assim. Eu queria compartilhar uma lembrança um pouco saudosa, que foi quando eu terminei a residência na sexta-feira e comecei com o médico assistente na segunda, né? Então, eu voltei para o ambulatório de quarta como residente, eu voltei na quarta que vem como médico supervisor. Com colegas que agora eram R3, R2, né? Que estavam comigo no ambulatório ali até semana passada. Então foi bem interessante isso. E quem estava lá, né, compartilhando comigo esse ambulatório na supervisão era a doutora Arlete. E então eu tive o privilégio de ter uma supervisão estendida,
porque a gente muitas vezes discutia os casos em conjunto, a gente falava junta médica, né? Então tinha essa linha de discussões e eu continuei aprendendo. Então muita coisa do que eu faço de prática clínica hoje vem desse período, vem dos ensinamentos da doutora Arlete, né? Que eu discutia com ela, muitas vezes ela falava, olha, cuidado aqui, uma coisa de cada vez. Às vezes a gente tem aquele furor, né, de curandes, de mudar aqui, mexe e tal. Ela, não, vamos fazer uma coisa de cada vez e ver o resultado dessa mudança primeiro, né? Olha, aqui talvez não seja o momento de mudar. Então, essa delicadeza, né? Assim como também no CEA Vidas, com a doutora Catalina. Então, eu tive essa possibilidade como médico assistente de continuar numa equipe que me auxiliava. Nas supervisões de psicoterapia também, né? Quando eu continuei por conta própria já, começando a atender em psicoterapia e em formação. Aqui com vocês também é muito rico, né? Quando a gente traz algum caso, alguma situação e vê que seria difícil para todos nós e cada um contribui com um ponto de vista, um olhar que às vezes a gente não teve, eu acho que isso oxigena a nossa prática, né? Não torna ela tão solitária como normalmente já é. Eu tive essa experiência de, logo após a especialização, já em começar a minha atividade na clínica. E eu me dei conta de que se vocês experimentaram a solidão numa equipe, por receio de o que vão pensar de mim, eu diria que isso é só uma pequena amostra do que é a solidão na prática privada em consultório. Porque ali você está realmente completamente só. E eu, durante um tempo, Maria Clara, eu cultivei uma ilusão, um conceito que um amigo me passou, que é o seguinte: eu estou acompanhado dos melhores, que são os livros. Então eu estou aqui sozinho, mas acompanhado dos melhores. E na medida em que eu comecei a frequentar congressos e encontrar autores de livros, eu percebi que aqueles melhores, eles estavam congelados ali. E que os próprios autores já tinham mudado de ideia. Então eu estava, olha, eu estou acompanhado de um melhor, mas isso aqui já passou, esse cara nem pensa mais isso. Eu tive essa oportunidade de fazer uma intervenção numa conferência de um colega. Ele abriu para perguntas e eu falei, olha, você fala isso nesse seu livro, assim, assim, assim. E ele disse, não, mas isso foi muito infeliz o que eu falei naquela ocasião, eu já mudei de ideia e eu estou me referindo a isso agora com esse outro termo. É um termo muito mais rebuscado, mas é melhor do que aquele. Então aquilo você, por favor, esquece. Aquilo aí até tenho vergonha de ter escrito aquilo lá. Então não tem essa de que você estaria acompanhado dos melhores só lendo livros ou fazendo cursos. Você tem que interagir com as pessoas. E interagir com pessoas mais velhas é uma experiência que eu tive durante muito tempo. E hoje eu me dou conta da importância de interagir com pessoas mais novas. Porque esse frescor vem das mais novas, viu, Tiago? Não pense você que se você interagindo com pessoas mais experientes, você vai ver, vem uma coisa meio, um ar meio mofado, assim, sabe? Não é um frescor, vem uma coisa meio mofada, meio empoeirada. O frescor vem dos mais novos, que têm aquele desejo de aprender, de trocar ideias. O quanto isso é importante. Gente, eu não sei o que seria de mim se não tivesse entendido isso e saído do meu casulo, da minha concha, muitos anos atrás. Não, perfeito. E vocês dois trouxeram uma ideia de quem experimentou a solidão e depois o antídoto para ela. Estou com essa palavra hoje, mas eu acho que vocês concordariam comigo. Por algum motivo que eu ainda não sei exatamente, não refleti o suficiente, o médico e o psiquiatra, por consequência, ele não tem a cultura da supervisão. O que é um pouco estranho, porque nós aprendemos sob supervisão tudo o que sabemos na hora que saímos lá da faculdade de medicina, né? Assim, a faculdade de medicina, principalmente a partir do 5º ano, é uma faculdade de supervisão, né? Assim, você é trabalho supervisionado com estudo, né? Por algum motivo, parece que a hora que o médico ele termina a faculdade, ou no máximo ali a residência, ele imagina que ele deveria estar pronto. E por isso essa cultura não permanece, né? É uma hipótese, pelo menos. Eu acho que o psiquiatra, ele bebe um pouquinho na fonte da prática da psicoterapia, que é uma prática que a cultura da supervisão é mais presente, né?
Então, eu acho que essa é uma questão para o jovem psiquiatra pensar a respeito, né? Que, olha, quebrar um pouco essa cultura de que a hora que você termina a faculdade você deveria estar pronto, né? Não, você está pronto para algumas coisas, você está pronto para começar a sua carreira, né? Mas tem muito o que aprender, e a supervisão, não só a supervisão, mas a discussão de casos com outros colegas é muito importante. Já contamos inúmeras vezes aqui, né, Luiz Alberto, mas não vale a pena contar de novo, né? Luiz Alberto e eu estabelecemos há 15 anos atrás, quando começamos a trabalhar juntos, né? Verdade. Uma prática de semanalmente uma reunião para discussão de casos, de artigos, do que estamos lendo e por aí vai. Foi dessa prática consistente, né, disciplinada, que nasceu o PQ Podcast. Hoje temos, né, Tiago e Maria Clara fazendo parte disso também com a gente, né? Então, eu acho que é uma quebra de um paradigma também, né? Você instituir essa disciplina da discussão. E eu estou aqui me lembrando da nossa conversa, nossa collab com o pessoal do Fuga de Ideias, e vocês se lembram que uma das perguntas que nós fizemos era qual seria assim, a questão mais importante, ou uma das questões mais importantes na formação nesse momento de residência. E eles foram unânimes, a supervisão. Então, com base no que você está dizendo, é isso. Terminando a residência, em geral, termina a supervisão. Mas aí é a nossa recomendação. Não permita que isso aconteça. Continue fazendo grupo de estudos, continue. Se você não tem um já montado, monte um. Procure alguém com quem você pudesse discutir casos, mesmo que não sejam casos de psicoterapia, casos clínicos que você possa discutir. Não reserve isso só para fazer durante um congresso. Porque é isso, a supervisão ela pode ser feita de diversas formas, né? Pode ser feita de uma maneira mais formal, até remunerada, pode ser feita de uma maneira informal, pode ser feita numa discussão de casos, um clube de leitura de livros. Algo que eu faço hoje com muito mais tranquilidade é solicitar a segunda opinião, inclusive, assim. E é isso, às vezes a gente percebe, assim, colegas até ofendidos, assim, com isso, não, né, assim, eu acho que por causa dessa história, assim, não, eu tenho que dar conta, né, eu tenho que saber, né, eu não posso ser questionado, enfim. Então, eu fico muito à vontade hoje, né, eu me coloco um pouco, às vezes, na posição até do paciente, assim, de encontrar um colega e falar, nossa, eu não vi a hora de te falar uma coisa, né, assim, eu preciso, né, te escutar. Hoje em dia, a terceira reflexão diz respeito à palavra, né? Eu pensei que a palavra, tanto a primeira quanto a última, elas são sempre do paciente, ainda que elas não sejam ditas. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Gente, essa reflexão, ela nasceu a partir da minha percepção, né, comum, pelo que eu saiba que a gente discute isso muito, da necessidade da escuta atenta ao que o paciente diz, né, e respeito ao que ele traz de forma genuína, deixando, né, ficando muito atento aos nossos preconceitos, à nossa vaidade, à nossa insegurança, porque um risco que a gente sempre corre é desvalorizar a fala, né, do paciente. E o agravante na nossa prática é de que a fala do paciente com transtorno mental, ela é muito frequentemente descredibilizada, né, por pessoas próximas e eventualmente pelo próprio paciente, né. Às vezes o paciente ele já chega se desculpando, né, ele já chega colocando em xeque, né, o valor do que ele diz e do que ele traz. E eu considero assim,
novamente um erro a gente sempre achar que a gente está preparado e que a gente é capaz de escutar e que a gente não tem, né, os nossos preconceitos e os nossos pontos frágeis. E eu vou trazer um exemplo aqui, né, de uma experiência pessoal que eu tive no início da minha residência, né? Eu era R1 e evidentemente eu estava muito insegura, eu estava começando um dos primeiros estágios e eu estava na enfermaria. E aí alguém me ligou e eu estava sem ninguém ali naquele momento, né? Não tinha um supervisor no meu campo de visão, nenhum R+. Falaram assim, ó, tem uma pessoa, uma paciente que você precisa avaliar. E aí ela tá chegando aí, depois você vai discutir, né, com o supervisor e tal. E aí eu lembro que eu fiquei naquele estado de insegurança, falei assim, nossa, se tá chegando agora de última hora, deve ser urgente e tal. Eu já comecei a fazer, né, as minhas fantasias. E aí eu lembro direitinho que a paciente chegou e lá naquele corredor comprido, né, porque toda enfermaria psiquiátrica tem um corredor comprido. Ela chegou lá no início do corredor com uma acompanhante e ela veio cantando, sabe? Ela veio cantando. E aí ela veio cantando e eu fui me apavorando, né? Assim, quanto mais ela cantava, mais eu me apavorava, né? Nossa, é grave, aquilo foi crescendo dentro de mim. E aí, quando ela chegou perto de mim com a acompanhante, eu virei para a acompanhante e falei assim, qual que é o nome dela? A paciente parou de cantar, me olhou, falou assim, por que você não pergunta para mim? Como é que eu respondo isso? Né? E aí, eu quase, né, ela era uma paciente que estava exaltada, eu quase apanhei com razão, né, com pertinência, né, e a resposta é porque eu não havia escutado o que ela tinha a dizer, assim, eu parti do princípio que ela não sabia, que ela estava incapaz de falar o próprio nome. E aprendeu, né, Maria Clara? Aprendeu com essa experiência. Né? Aprendi, A gente, essa experiência, acho que todos nós, se pensarmos um pouco, vamos nos lembrar de algo parecido. Mas ela é parte do problema, porque ao mesmo tempo, nós estamos ali sendo consultados como um especialista, como uma autoridade. Então a nossa palavra tem um peso também. Eu entendo perfeitamente o que você diz de escuta atenta, escuta ativa, escuta empática, mas num dado momento cria-se uma tensão entre o que o paciente diz, dependendo do grau de perturbação, entre o que você diz, negociando com ele, entre o que vai prevalecer, e o que nós lutamos é que haja uma negociação e um entendimento. Porque afinal de contas, se a gente leva ao pé da letra, olha, a primeira palavra dele, a última palavra dele, bom, então o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu vim aqui só escutar e validar. E muitas vezes a gente não valida. Por outro lado, eu também queria lembrar no que você falou sobre a questão de os pacientes serem pouco ouvidos em casa, porque é uma estratégia de desqualificação do seu interlocutor você dizer, ó, você é louco, você não sabe o que você fala, você toma remédio. Quer dizer, isso inviabiliza qualquer diálogo. É uma estratégia conhecida de desqualificação. Eu desqualifico você, eu não escuto você. Sim. E nós estamos ali para escutar muitas vezes vozes silenciosas, pessoas invisíveis. É bem complicado. Você saber disso, você dar voz e ao mesmo tempo saber ou ter essa consciência de que algo terá que ser dito e o que você disser terá muito peso e pode ser mal utilizado, tanto pelo próprio paciente quanto por algum familiar que estiver ali junto. Quantas vezes a gente já viu de o paciente sair falando, o doutor falou isso. Não foi bem isso que o doutor falou. Ou então o familiar, tá vendo? O doutor falou aquilo de você. Daí a nossa prática, né, de se conversarmos com um terceiro, conversarmos na frente do paciente para pelo menos tentar neutralizar esses mal-entendidos. Não, perfeito. Luiz Alberto, você acho que desenhou ali uma linha tênue, né, em que nós andamos, né, entre garantir a autonomia do paciente, não só autonomia, mas que ele seja escutado e tudo mais, e não perdermos a nossa função de especialista naquilo, né? Assim, o motivo pelo qual o paciente te procurou, inclusive, né? Então, não é simples, realmente. Na minha prática, assim, eu vejo que, assim, respeitar a autonomia do paciente sempre foi algo muito natural para mim.
e sobreviveu à faculdade de medicina. Essa tendência. Boa. Né? Porque nós passamos por vários supervisores, não na psiquiatria, para ser sincero, aí a conversa é um pouco diferente. Mas principalmente em outras áreas em que essa tendência sobreviveu àquela passagem, né? Mas na minha história, foi já na residência em psiquiatria que eu conheci a entrevista motivacional e que isso daí ganhou uma estrutura até teórica, né? Assim, baseada ali na terapia do Carl Rogers, né? Como que isso poderia ser feito respeitando sempre a autonomia do paciente, mas com o Miller ele fala isso, tem um twist para que você não simplesmente concorde com tudo, né? Para que você saiba a tua posição de especialista, né? Mas é uma prática diária, não é uma coisa, de novo, não é algo que se aprende, que daí está aprendido e vai servir em todas as ocasiões, né? Assim, é um treino diário de como você fazer para respeitar esse limite, né? É interessante. Eu tenho para mim uma regra que eu criei há muito tempo e que é mais ou menos assim. Antes de falar algo, eu procuro pensar antes de falar. Às vezes sai automaticamente, às vezes a boca abre primeiro e eu estou pensando ainda. Mas quando eu consigo pensar antes de falar, eu me pergunto, isso que eu vou dizer vai reforçar o coro de falas que esse paciente já vem escutando? Eu vou ser mais um a falar isso? Ou eu vou ser uma voz dissonante? Eu gostaria de ser uma voz dissonante. Esse também seria o sentido. Olha, você está muito agitado, você está muito perturbado, você não pode agir assim, você não pode agir assado, você tem que economizar dinheiro, você tem que ter rotina, você tem que trabalhar. Isso é o que o paciente escuta. Eu vou ser mais um a falar isso? Ou eu vou ser uma voz dissonante e até concordar discordando? Olha, é isso mesmo que você tem que fazer, mas agora vamos e venhamos, não vai dar para você fazer ainda. Mas é bom que você saiba que é isso que nós temos como objetivo. Então essa é uma pergunta que eu me faço no sentido de valorizar a fala do paciente, né? E às vezes até de se interessar, né? Se está todo mundo dizendo que você precisa disso, às vezes o próprio paciente está dizendo que precisaria daquilo. Por que você não está conseguindo? Aí pronto, né? Aí já abriu um outro caminho gigantesco de explicação. Às vezes, e às vezes ontem mesmo aconteceu de eu dizer para o paciente, eu não vou ser mais um a dizer isso que você está me contando que todos estão dizendo. Eu tenho uma ideia diferente aqui, que nós poderíamos discutir. Está interessado em escutar o que eu penso a esse respeito? Uma maneira de valorizar o que é trazido ali e uma maneira de valorizar o que eu também tenho a ofertar ali, a oferecer ali. E um ponto que eu acho que a gente sempre se pega, né, é quando o paciente traz seja algum sintoma ou algum efeito adverso de uma medicação que não são esperados, né? E aí, principalmente para o psiquiatra mais jovem, ele pode então ter a tendência de dizer, não, mas esse remédio não causa isso, né? Porque é totalmente contraintuitivo alguma medicação dar um efeito oposto, vamos dizer assim, embora a gente saiba que aconteça em várias situações, mas de desqualificar a queixa que o paciente traz ou o que ele traz em relação ao tratamento, né? Então, falar, olha, isso não acontece, né? Remédio não dá isso, com certeza não. Eu acho que esse tipo de fala afasta o paciente. Talvez seja onde abra uma margem para ele tomar decisões por conta própria. E mesmo quando ele toma decisões por conta própria, muitas vezes ele volta com medo. Você vai me dar uma bronca hoje, mas o que eu tenho para te contar é que eu não consegui tomar aquele remédio. Então, antes da bronca, peraí, deixa eu entender por que você não conseguiu tomar esse remédio. Talvez seja melhor do que, adotar essa postura paternalista, né, de dar uma bronca, né? Vamos entender primeiro. Mas eu acho que essa escuta do que o paciente traz muito individualizada, que não cabe na caixinha que a gente tem sobre aquele diagnóstico, aquela medicação, aquela categoria de remédios, ela nos ajuda, porque traz o paciente para perto, né? Eu tenho um exemplo de uma paciente que tem uma condição crônica de longa data e que já experimentou muitos efeitos contrários de medicação. Ou às vezes pacientes que falam, olha, eu sou muito sensível a remédio, essa dose baixa
Então, isso nos ajuda a trazer para perto na medida que a gente fala, bom, então vamos devagar? Ou senão, vamos não tentar com isso que você já disse que se sentiu mal, né? Então, acho que isso abre para outros caminhos mais... E essa que eu tô falando, estamos aí juntos há mais de 10 anos e a gente conseguiu uma estabilização importante. Mas foi quando ela se sentiu ouvida, porque ela falava que nos colegas que antecederam, eles ficavam bravos com ela porque não era o previsto a resposta dela ao medicamento. E talvez ela tenha essa particularidade. A gente assumiu assim, e dentro de algo que é validado, embasado, nós conseguimos chegar em alguma coisa interessante para ela. É muito engraçado isso, assim, o paciente tem muita essa história da bronca, né? Eu escuto muito isso, você vai me dar bronca, você vai ficar brava comigo, né? Eu acho que é por causa a formação, assim, do médico é um pouco mais autoritária mesmo, né? Eu acho que isso sim, Maria Clara, e porque eu acho que eles estão tomando bronca direto lá fora, de familiares, de amigos, de um monte de gente. Então eles acham, como o Luiz Alberto falou, que a gente vai entrar no coro e dar mais no coro total ali das pessoas, e dar mais uma bronca, né? Então, é verdade. E muitas vezes ele suspende porque realmente o efeito colateral estava terrível, né? E aí você me fez lembrar 2 frases que eu falo muito. O remédio não pode ser pior que a doença, né? Assim, porque às vezes está sendo, e aí não dá, realmente, né? Alguns efeitos colaterais são intoleráveis, né? E o que eu costumo falar também, que eu acho que costuma ajudar, eu falo, olha, nada é definitivo e nem irreversível. A gente pode rever a nossa conduta, né? A qualquer momento, a gente tá aqui para rediscutir. Né? Eu fiquei lembrando muito quando você falou, Vinícius, de uma dança, né? Assim, que às vezes você conduz e às vezes você se deixa conduzir, né? Eu acho que tem né? Porque se cada um for para um lado sempre, não vai... E o exemplo do Thiago, ele é bom para reforçar algumas coisas, né? Assim, que é o que o Luiz Alberto falou. Olha, eu tento sempre pensar antes de falar. E não é um pensamento... E daí o que eu falei, que a nossa prática é de alto desempenho, né? Porque não é só um pensar se aquilo é certo ou errado, se aquilo é pertinente ou não. É também pensar o que eu vou comunicar para o paciente sobre o que eu estou raciocinando, né? Assim, e que impacto isso vai ter no paciente. Exato. Porque, lógico que eu posso pensar que, essa queixa dele muito provavelmente não é do remédio. Eu devo pensar isso. Eu conheço o remédio, eu conheço os possíveis efeitos colaterais, eu sei que a probabilidade é baixa ou alta, né, de ser um efeito colateral. Mas o que eu vou comunicar para ele é outro raciocínio, né? Assim, e como eu vou comunicar isso para ele? Porque uma coisa eu não costumo ter muita dúvida. Ele está sentindo aquilo que ele está dizendo que ele está sentindo. A relação ou não com o uso do remédio é que fica em xeque, né? E até outra coisa também que eu acho que vale discutir é quando o paciente traz alguma queixa que o médico pode assumir. Bom, isso é assim mesmo, né? E desqualificar a queixa do paciente. Então esse ponto é importante da gente levantar, e junto com isso vem outro ponto, que é quando o paciente pesquisou previamente e traz alguma ou algumas hipóteses diagnósticas. E isso vai levantar no médico a defesa do próprio lugar profissional. Então, talvez, né, um médico mais iniciante, não que a gente precise abraçar tudo que o paciente traz, porque às vezes ele está à caça de um diagnóstico que ele estudou lá, né? Mas e se ele tiver certo? E não podemos nos incomodar, né, Thiago? Não mais. Isso. Talvez tempos atrás era menos comum e trouxesse um incômodo. Hoje em dia não dá mais para se incomodar com isso, né? Você não precisa concordar. Pelo contrário, eu acho que você tá ali justamente para ser... Quase virou a regra, né? As pessoas já chegam ou com uma pesquisa feita sobre o quadro e sobre os medicamentos, as indicações possíveis. Eu pensei em dar esse medicamento, esse aí estava na lista dos que eu vi que seriam os melhores mesmo. Que bom que eu acertei. Que bom que eu tô... Eu tô atualizado, então... Eu lembrei de uma outra frase de um escritor italiano, Andrea Camilleri, se eu não me engano, que ele fala assim:
a gente nasce incendiário e morre bombeiro. É que a gente E aí, só fazendo um contraponto ao que você falou, Tiago, de que o jovem psiquiatra tem essa tendência, o velho psiquiatra, acho que mais ainda, viu? Os colegas mais experientes, mais velhos, eles têm muita dificuldade de serem, de alguma maneira, confrontados, desafiados. Então é isso. E nós, no meio dos extremos também, em alguns momentos, experimentamos esse desconforto, esse incômodo, porque não é só a questão em si, o fato de terem pesquisado, é como aquilo é apresentado. Aquilo pode ser apresentado como um desafio. Olha, eu li isso aqui, e o que o senhor me fala sobre isso aqui? E você pode ser uma armadilha, você entra naquilo e não se esquece de perguntar, mas o que você está sentindo? Porque ele já chegou aqui dizendo, olha, eu tenho um quadro de autismo, e eu li que é isso aqui, para autismo são essas estratégias, que você acha que é melhor para autismo? Pô, mas aí nós estamos discutindo sobre o caso dele, estamos discutindo teoricamente sobre uma coisa que ele colocou na mesa, né? Com jeito, tá, isso aqui, vamos deixar aqui, vamos falar sobre o que é que te levou a pensar que você pudesse ter esse problema. E aí é isso, né? O que você acabou de descrever mostra porque um dos motivos pelo qual pode incomodar, porque dá trabalho. Né? Assim, uma coisa é você ouvir e depois ter um diagnóstico, por exemplo, ou uma decisão terapêutica e explicar isso para alguém. Outra coisa é você explicar tudo que não é para depois explicar o que é, né? Assim, então, e com jeito. Com jeito. Claro. Sem o confronto, evitando o embate, né? Você não sabe de nada, quem sabe das coisas fui eu. Onde você fez faculdade de medicina? Isso. Já vi perguntas assim, olha, o doutor lá perguntou onde eu havia feito faculdade de medicina, para vir discutir isso com ele, né? Quer dizer, acabou ali. Já começou, nasceu morto ali. A relação e a chance de ajudar. E eu acho que é um pouco mais desafiador também quando é recorrente. Né, quando não deu certo com esse remédio, aí depois vem outro, não deu de novo, aí esse desafio ele vai crescendo, né, e às vezes efeitos. E é exatamente isso, assim, que há um desconforto, que aquilo é real, que a queixa é real, não há dúvidas quanto a isso, mas se é em decorrência da medicação ou de algum outro fator, aí que é a questão, né, que é o trabalho. E quando o paciente chega muito certo, né, de que é a medicação, e se for recorrente, é bem desafiador. Gente, então é isso, a gente finaliza aqui a primeira parte, né, do Entre Nós. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, é sempre bom estarmos juntos. E queria agradecer a você, ouvinte, e continuamos no próximo episódio.